Gravação. Ok, pessoal, dando sequência à nossa sessão do dia 3, à parte da manhã ainda, só retificando o processo 52 repetitivo, que teve a participação do conselheiro Dornelas como suplente, o conselheiro Toselli se declarou suspeição, tá? É caso de suspeição e não de impedimento, como eu havia informado antes. Só retificando, do número 52 até o número 61. Tá, se declarou suspeito em relação a esses processos, a motivação ele já consignou para mim por e-mail, e aí a gente dá continuidade, então, com o processo número 48 DHL da conselheira Lívia. Vamos em frente. DHL. Esse foi o primeiro dos processos que eu fiz desse lote de retificação da DECOMP, alegação de erro de preenchimento, que serviu até de modelo para os demais, né? Aqui é recurso interposto pelo contribuinte contra a acórdão do CARF, que diz que só poderia analisar a existência do direito creditório, qualquer decisão além de análise do direito creditório, iria além dos limites da competência do CARF para analisar. Então, aqui, especificamente, a discussão é sobre se a turma do CARF teria competência para analisar retificações do débito, né? A contribuinte, então, interpôs embargos de declaração contra tal acórdão, foram rejeitados, então, interpôs recurso especial. O presente processo trata de DECOMP homologada apenas parcialmente por conta da insuficiência de crédito. Alega o sujeito passivo que incorreu em erro ao apresentar as DECOMPs, duas DECOMPs literalmente idênticas, tendo por objeto exatamente o mesmo crédito e os mesmos débitos. De forma que a primeira DECOMP foi homologada, que a segunda DECOMP, que é objeto do presente processo, foi apurada a insuficiência do crédito. A DRJ conclui pelo não acolhimento das arguições apresentadas pela contribuinte em sua impugnação, tendo considerado primeiramente que eventuais sinais de incongruência requerem a plena comprovação da ocorrência de erro de fato no preenchimento. Além disso, asseverou a DRJ que, caso tivesse ficado comprovado o erro de fato alegado, a demanda por sua revisão de ofício exorbitaria a competência legal daquela instância julgadora, complementando que a apreciação de tal pleito incumbiria a unidade administrativa, então, de jurisdição passiva. Não seria objeto do processo administrativo agora. Por sua vez, a turma com sequer reconheceu do recurso voluntário. Também há argumento de que não seria competente para tal análise, menciona que se couber revisão de ofício acerca do débito confessado na DECOMP, essa deverá ser realizada pela autoridade competente para expedir o aviso de cobrança. O contribuinte, então, alega divergência com relação a dois paradigmas que temos que fazer aqui, trechos de voto. O recurso foi admitido pela terceira Câmara da primeira sessão, transcrevo o trecho aqui. Quanto ao paradigma, um dos paradigmas, né, o despacho de admissibilidade ainda destaca que ele é ainda mais eloquente do que o primeiro, a tratar sua situação bastante similar àquela tratada no âmbito desse processo, assim como no recorrido foram apresentadas duas DECOMPs com os mesmos créditos e débitos, gerando uma exigência considerada indevida e, ao final, cancelada pelo colegiado. A Fazenda apresenta contrarrazões questionando exclusivamente o mérito do recurso. É o relatório. Passo ao voto. Caso eu adoto as razões do presidente, inclusive o contribuinte conseguiu trazer um caso exatamente idêntico de duas DECOMPs sobre o mesmo crédito, então é exatamente o caso. Conheço do recurso especial. O mérito, então, é definir se, no caso de apresentação de duas DECOMPs com os mesmos créditos e débitos, se a turma do CARF é ou não competente para analisar o mérito do recurso, que visa essencialmente o reconhecimento do erro e o cancelamento da DECOMP duplicada. Eu compreendo que sim, que a análise da DECOMP está inserida, então, ao procedimento que visa a determinação e exigência dos créditos tributários conforme artigo 1º do PAF, que o fato de autoridade, pelo artigo 147, parágrafo 2º, o fato da unidade do CTN, o fato da unidade de origem poder reconhecer o erro de ofício, não quer dizer que essa competência seja exclusiva dela, que então, podendo discutir créditos e débitos no processo administrativo regido pelo PAF, podemos analisar esse caso em sede de turma ordinária. Poderia ser analisado o mérito desse recurso. Trago aqui a declaração de voto da conselheira Ibeli, que transcrevo.
em que sintetizam que a decomp é ato complexo, por meio do qual o sujeito passivo afirma a existência de crédito e também confessa um débito, e que quando se analisa a tal compensação, afirmando a existência ou inexistência do direito creditório, também se analisa a exigibilidade total ou parcial do débito confessado, e quando o sujeito passivo apresenta a manifestação de conformidade para questionar uma não homologação, ele pode questionar tanto o prisma do débito quanto do crédito. Transcrevo aqui a declaração de voto. Então, passando ao final. No caso, porém, observe que a recorrente requer, no item dedicado aos pedidos de recurso especial, o cancelamento do débito em debate. Compreendo que a análise do mérito do pedido de cancelamento do débito deve ser primeiramente efetuada pela turma COR, superando-se o óbice do não conhecimento do recurso especial. Homenageia-se assim o devido processo legal, evitando-se especial a supressão de instância. Assim, deve os atos retornar à turma COR para superar o óbice quanto ao conhecimento do recurso, seja analisado seu mérito. Antes, posteriormente, meu voto por conhecer e dar parcial provimento do recurso especial, com o retorno dos autos à turma COR para análise do mérito do recurso voluntário. É o voto. Conselheiro André, está pronto para votar? Pois não. Microfone, está fechado. Senhora presidente, acompanho a relatora no mérito pelas conclusões, só no mérito das conclusões, tá? A relatora, ela faz referência ao precedente da doutora Edeli, né, para esse caso aqui. Entendo de uma maneira, não sei se o precedente da doutora Edeli seria plenamente aplicável ao caso, tá? A minha percepção aqui é de que, da mesma maneira que na votação anterior foi sim uma perda de objeto. Você já tem esse débito confessado e extinto, né, em uma outra decomp, e aí você tem agora uma decomp, essa decomp dos presentes autos, tentando a extinção do mesmo, pleiteando a extinção desse mesmo débito, tá? Então, assim, parece que é uma perda de objeto, tá? Não entendo a situação de perda de objeto similar a uma retificação da declaração do débito da declaração, tá? Aí eu entendo de uma maneira diferente, tá? E até me manifestei sobre especificamente a alteração do débito, tá? Uma retificação por meio de uma alteração do débito da declaração, uma declaração de voto, no caso claro, 9101 003 492, tá? E aí até que menciona, tem casos que nós temos uma perda de objeto. Então, o caso dela aqui me parece que é perda de objeto, e aí acompanho pelas conclusões da relatora. Ok, conselheira Edeli, como voto?